Da forma que estamos, recebamos o mensageiro de Deus, pastor Elianai Cabral, com a palavra. Em primeiro lugar, eu desejo cumprimentar a toda esta igreja reunida com a paz do Senhor. E vou convidá-los a que, ainda em pé, abram suas Bíblias, se puderem, no livro do Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 40. E nós vamos ler a partir do versículo 33 ao 38 deste capítulo, do último capítulo do livro de Êxodo. A mensagem que irei pregar nesta noite, vou dar como título: Servindo a Igreja de Cristo sob a nuvem da glória de Deus. Amém, igreja? Diz-nos assim a palavra de Deus: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim, Moisés acabou a obra. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia uma coluna de fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Podeis assentar. Nesta noite, antes de adentrar diretamente nessa mensagem que Deus colocou no meu coração, eu tenho o prazer de cumprimentar todos os ministros de Deus presentes nesta convenção, em especial a Igreja do Rio Grande do Sul, representada pelo seu presidente, pastor Geraldino da Silva. Cumprimento também ao ilustre presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington da Costa Júnior. Cumprimento a toda a igreja presente. O sentimento que norteou a mente e o coração da mesa diretora da nossa CGADB foi a necessidade da unção do Espírito Santo sobre a liderança da igreja para servi-la com graça e com autoridade. Esse foi o sentimento que norteou a mente do nosso presidente. Mediante esta realidade e esta necessidade, eu fui movido pelo Espírito Santo quando me deparei com esse texto maravilhoso que fala da presença de Deus sobre Israel, demonstrada na figura de uma nuvem densa e maravilhosa sobre o tabernáculo de Israel. A figura da nuvem representa aqui, indiscutivelmente, a cobertura da unção do Espírito que nós desejamos para nossos ministérios a serviço da igreja do Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, Deus utilizava os elementos da natureza como sol, lua, estrelas, vento, água, fogo. E nesta narrativa bíblica, Deus manifesta sua glória numa nuvem. Numa nuvem. A igreja, à semelhança de Israel, ela está numa caminhada pelos desertos deste mundo,
para poder conquistar plenamente a terra prometida. Não podemos nos acomodar nesse mundo, pois, como dizia o apóstolo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 2 e 11, ele dizia que a igreja é peregrina e forasteira neste mundo. E na caminhada do povo de Israel pelo deserto do Oriente Médio, não lhe faltou, sem dúvida alguma, proteção e sinais da presença imanente de Deus sobre todo Israel. A igreja, nós somos a igreja de Cristo, é um novo povo de Deus, formado de judeus e gentios, a igreja que aceitou o desafio de caminhar debaixo da nuvem da glória de Deus. Enfim, nos perguntamos, o que era e o que significa a nuvem que cobria o tabernáculo de Israel, uma vez que essa nuvem era visível aos olhos de todo o povo? Como explicar isso? Como entender? No campo da tipologia bíblica, não temos dificuldade, não temos que inventar, não temos que fantasiar a Bíblia. Isso aqui é um fato real que pode ser tipificado com a manifestação da glória de Deus na vida da igreja nos dias atuais. E é disso que eu quero falar. A nuvem era, de fato, quando se manifestava sobre o tabernáculo em pleno deserto, era a demonstração da presença visível de Deus. A presença de Deus estava expressa naquela nuvem por cima de Israel, de todo o acampamento de Israel e sobre o tabernáculo. E essa presença era uma demonstração do cabote de Deus. A palavra cabote é uma palavra que significa glória, mas ela tem um sentido ainda muito mais profundo, porque ela manifesta de fato, de um modo visível, as expressões do caráter de Deus numa presença espetacular, como acontecia com Israel. Quando Israel olhava para o alto, sabia que aquela não era uma nuvem comum, não era uma nuvem qualquer, era uma nuvem especial. Durante o dia, era uma nuvem especial na forma de uma coluna de fogo por cima do tabernáculo. E Israel sabia: Deus está presente, Deus está protegendo o seu povo, Deus está guardando o seu povo de um modo especial. Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos nesta noite. O Espírito Santo poderá fazer com que a nuvem da glória de Deus nos envolva gloriosamente neste recinto. Vocês querem isso? Desde o começo do culto nós estamos ouvindo hinos, as palavras do pastor dirigente, pastor Percy e outros mais, sempre o destaque da presença de Deus. O que é a presença de Deus? É emoção? É adrenalina? O que é a presença de Deus? Qual o significado? É com esta experiência que nós vamos aprender a distinguir e também a perceber como é que se manifesta a glória de Deus. Hoje, nesta noite, de todas as partes do Brasil, até de outros países do mundo aqui presentes, a Igreja Assembleia de Deus está aqui reunida sob a unção da nuvem da glória de Deus. Quantos creem nisto? E essa nuvem simbolizava lá a presença divina com Israel. E toda vez que Israel olhava para a nuvem, sabia que Deus estava com eles. O salmista Davi, ele declarou uma coisa muito deliciosa, quando disse: na tua presença há abundância de alegria.
Quantos estão alegres no Espírito Santo hoje? Eu não tenho nenhuma intenção de induzir esse auditório a coisas místicas e fantasiosas. Não quero fazer isto. Não quero, não posso, não creio, não vou fazer. Mas não podemos duvidar que Deus usa muitos modos especiais de manifestar a sua glória. E quando Ele começar a manifestar a sua glória aqui, você vai sentir a diferença na sua própria vida, nas suas emoções. Você vai reconhecer o caráter de Deus revelado de uma maneira espetacular na vida da igreja. Aquela nuvem sobre o tabernáculo revelava de fato a teofania de Deus, como uma presença viva da divindade. É Deus presente. É Deus presente. Os sacerdotes e levitas, sempre que ministravam no tabernáculo, eles sabiam que estavam protegidos dos olhos malignos dos inimigos de Israel, porque a nuvem estava sobre o tabernáculo. O povo se sentia seguro e amparado pela nuvem que pairava sobre o tabernáculo. De dia, aquela nuvem parava sobre o acampamento de Israel e era algo espetacular para cada criança que, ao sair da sua tenda, ao brincar lá fora, olhava e sabia: Papai do céu está cuidando de nós, porque a nuvem estava por ali. E à noite, o que acontecia? À noite, aquelas noites estreladas do céu do deserto, a presença imanente de Deus aparecia na forma de uma coluna de fogo que se postava por cima do tabernáculo, e as famílias podiam dormir em paz, porque Deus estava protegendo o seu povo. E eles sabiam que enquanto a nuvem estivesse ali por cima, eles não tinham que temer absolutamente nada. Durante a noite, a nuvem surgia na forma de uma coluna de fogo, como se fosse uma chama flamejante, gigante, que iluminava o tabernáculo, aquecia o ambiente durante as noites frias do deserto. Nós somos uma igreja pentecostal que sempre enfatizou as manifestações do Espírito Santo na igreja, com sinais e prodígio. E eu não vejo que seja impossível que Deus manifeste sua glória nesse culto, batizando crentes com o Espírito Santo, curando enfermidades e manifestando as revelações do seu caráter para alegrar, para consolar, para ajudar todos aqueles que estão presentes neste culto de um modo especial. Me faz lembrar o dia de Pentecostes, há 2000 anos passados. O Espírito Santo manifestou a sua glória e o seu poder mediante o som de um vento que soprou sobre todos os que estavam dentro daquele cenáculo, quase 120 pessoas. Logo a seguir, diz que não apenas ouviram um som de um vento, mas apareceram, está literalmente escrito assim, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eram labaredas de fogo sobre os 120 discípulos de Jesus naquele cenáculo de Jerusalém. Ora, irmãos, se no deserto Israel viu fogo no monte Sinai, logo que chegou da sua primeira parada depois de ter vencido e passado o Mar Vermelho, todo o povo sabia que Deus estava naquele fogo, naquele lugar do Monte Sinai. Durante as noites, o povo olhava
de baixo para cima, ninguém podia ultrapassar os limites das bordas daquele monte, porque podiam morrer. Eles tinham que ficar do lado de cá, porque só foi permitido entrar naquele lugar Josué e Moisés. Josué e Moisés. Imagina o que acontecia naquele momento, quando o povo olhava para cima e sabia que Josué e Moisés subiram. Ficaram durante 6 dias aguardando a voz do Senhor para dizer a Moisés: Moisés, agora você pode subir, vem até cá. Josué ficou aqui mais embaixo, viu o milagre acontecer. Moisés subiu, e quando Moisés subiu, entrou na nuvem de Deus. E hoje, o que está no meu coração é que a igreja presente aqui poderá entrar na nuvem de Deus de um modo espetacular para ver a glória de Deus. Para os racionalistas modernos, esses sinais não são para o nosso tempo. Mas para nós que acreditamos no poder sobrenatural da divindade, como algo presente, como algo atual, nós cremos que Deus é livre para operar como e quando quiser. E se Ele quiser que a sua glória se manifeste aqui, batizando os crentes com o Espírito Santo e fazendo o povo pular de alegria na sua presença, Ele o fará, porque Ele é o Senhor de todas as coisas e ninguém o pode limitar. Ninguém o pode limitar. Eu me lembro de uma experiência. Não sei se temos pessoas aqui da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Quando fui pregar num congresso de jovens, creio que foi nos anos 77 ou 78, naquela cidade, durante um congresso de jovens. Enquanto pregava numa manhã missionária, pela manhã, por volta das 10 horas, a glória de Deus desceu sobre o ambiente daquele culto missionário. De repente, uma névoa suave adentrou naquele templo como se fosse uma neblina branca, que envolveu todo e aquela neblina não estava lá fora, só dentro do templo. E por dentro dessa névoa que apareceu, foi visto um personagem que desceu de trás do púlpito e começou a andar no meio da igreja. E esse personagem foi visto dentro dessa névoa, foi percebido por toda a igreja. Era sem dúvida uma teofania de Jesus manifestada naquele templo. Naquela manhã, vários jovens e casais foram movidos pelo Espírito Santo para a obra missionária e muitos irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Ninguém conseguiu sair antes de 1 ou 2 horas da tarde, porque a glória de Deus estava naquele lugar. Deus faz como quer. Não é uma regra que toda vez que o Espírito Santo precisa se manifestar em algum lugar, tenha que aparecer uma nuvem, tem que aparecer uma névoa, ou coisa semelhante. O Senhor é livre para operar como quiser. E Ele fez isso naquele dia em especial. E eu estava lá. E nesta noite, eu creio que a nuvem da glória de Deus está sobre o povo de Deus aqui reunido. E ela está aqui, sabe para quê, irmãos? Para revelar que o Senhor está cuidando do seu povo e que todas as ameaças do inferno que têm se levantado contra a igreja nos últimos dias não podem entrar neste ambiente de santidade, porque Deus está cuidando de nós. Necessariamente, não precisamos que essa nuvem de unção seja manifestada por algum sinal físico. Não. Mas nada impede que o Senhor manifeste sua glória como Ele quiser. Você crê assim? Quem não crê assim não é mais pentecostal. O verdadeiro pentecostal crê que Deus
tem poder para manifestar-se sobrenaturalmente de um modo espetacular. E eu creio piamente desta forma. Louvado seja o nome do Senhor. Nos chama a atenção nesta experiência do povo de Israel que a nuvem cobria o tabernáculo. Nós queremos que a nuvem que cobria e pairava sobre o tabernáculo venha cobrir a sua igreja neste lugar. Aqui está a representação do Brasil inteiro, pastores e líderes do Brasil inteiro, além dos pastores e obreiros e crentes do estado do Rio Grande do Sul. Nós cremos piamente nisto. Mas olha o que diz o texto bíblico. Diz assim que depois que a obra foi concluída da construção do tabernáculo, diz a Bíblia assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Está lá em Êxodo 40:34. Durante os 40 anos de peregrinação mais à frente, quando o povo se acampava ao redor do tabernáculo, a nuvem era visível para todo o povo. Enquanto os sacerdotes e levitas faziam o serviço sacerdotal, a nuvem estava ali sobre o tabernáculo. Era um sinal visível da presença de Deus que dava segurança e bem-estar a todas as famílias de Israel. Quando a nuvem se movia por cima deles, o povo entendia que estava na hora de desarmar as tendas e tomar o caminho adiante. E então eles começavam a caminhar. Quando a nuvem parava de se mover, todos entendiam que Deus estava dizendo que agora era hora de acampar. E eles se acampavam sob a sombra daquela nuvem especial. A tenda da congregação era sempre erguida em lugar central. E as 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo. Durante o dia, a nuvem ficava na retaguarda das tribos. À noite, aquela mesma nuvem aparecia como uma coluna de fogo sobre o acampamento, de tal modo que todo o povo sabia que Deus estava protegendo não só o tabernáculo, mas protegendo todo o povo. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, lembrou aos coríntios que Deus fez surgir uma coluna de nuvem que escondia os israelitas dos olhos dos seus inimigos. Estamos vivendo um momento difícil na história do Brasil e da nossa igreja no Brasil, mediante todas as convulsões políticas que estão acontecendo por aí. Ameaças no Congresso Nacional, ameaças em outros órgãos judiciais estão por aí. Eles não gostam de ouvir. Não gostam de ouvir isso. Não sei o que vai acarretar contra mim pela coragem de dizer isto, mas eu quero que essas autoridades saibam que este povo está debaixo da nuvem da glória de Deus, protegido pelo Senhor, e não há demônio do inferno que fará a igreja parar. A igreja vai continuar a sua caminhada. Aleluia! Paulo também disse aos coríntios: nossos pais estiveram debaixo da nuvem. 1 Coríntios 10:11. Em 1 Coríntios 10:2 e 3 diz que todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Israel foi batizado no Mar Vermelho, quando Deus abriu o caminho no meio daquele mar. Israel estava protegido pelas laterais, pelos lados do mar. Milagrosamente, o que aconteceu? Milagrosamente, o mar se abriu, uma parede ficou para um lado,
outra parede de águas ficou para o outro lado, Israel passou a seco para o outro lado. Por quê? Porque a glória de Deus estava ali, Israel estava sendo batizado. Esse é um batismo espiritual que fala de que Israel foi separado para servir ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Para que a igreja entendesse como Deus trabalha, o apóstolo Paulo disse à igreja: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem são chegados os fins dos tempos. Agora, irmãos queridos, quando Israel acampava, eu já disse isso e vou voltar a repetir, todo o povo sabia que Deus estava presente, porque a nuvem ficava por cima sobre o tabernáculo. Todo o povo podia dormir em paz à noite, porque a coluna de fogo iluminava o tabernáculo no seu poder incandescente. Uma igreja pentecostal genuína não vai precisar de uma nuvem literal, porque nós vivemos por fé, e pela fé nós podemos ver a nuvem de Deus sobre a igreja. Nós sabemos que na liturgia judaica, naquele período, a nuvem da glória de Deus promovia para o povo segurança, brilho, prazer nos trabalhos sacerdotais. No ministério cristão, a Bíblia diz que aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para com Deus. Por isso, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O apóstolo Pedro não ficou por menos, escreveu em sua epístola dizendo: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aleluia! A visualização daquela nuvem simbolizava a presença imanente de Deus sobre o tabernáculo. Os sacerdotes e levitas, eles cumpriam os seus serviços no tabernáculo, inspirados pela visão da presença da nuvem sobre eles. Quando a construção do tabernáculo foi concluída, e cada item do serviço havia sido colocado no seu devido lugar, cada móvel, cada tábua, cada peça de metal, todas as cortinas, todos os bordados, o castiçal, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso. Então, o que acontecia? A nuvem da glória de Deus aparecia para dar sustentação da presença viva de Deus sobre Israel. Quando Moisés e Arão convocaram o povo para a consagração do tabernáculo construído no deserto, houve uma grande alegria, um grande regozijo de todos os homens, mulheres, jovens e crianças, porque a casa de Deus estava pronta. Permita-me dizer isto. Hoje a maioria dos nossos templos tem beleza arquitetônica, tem lindas bandas e orquestras musicais, excelentes corais, mas em algumas delas os sinais da presença de Deus estão se rareando. Para minha tristeza, como pregador e ensinador por esse Brasil afora, meu presidente, tenho chegado em igrejas que eu saio de lá chorando e pedindo a misericórdia de Deus, porque as igrejas esfriaram, parece que morreram, parece que você entra num cemitério. O povo não tem mais ânimo para nada, alguma coisa não está bem, alguma coisa está errada. Esse esfriamento é fruto de uma acomodação ministerial, litúrgico, em que tudo é a mesma coisa sempre, e o povo não se anima a nada. É incrível quando você chega numa igreja e vê o povo assentado ali, por educação, por fineza,
ouve o convidado, ouve o pregador, ouve o seu pastor, por respeito a ele, mas não sentem mais nada, não há alegria, não há manifestação da glória de Deus, não existe, você não ouve um aleluia, você não ouve um glória a Deus, você não vê um crente falar em língua estranha. O pregador pode se virar de todos os jeitos, não vai acontecer nada. É lamentável que isto aconteça. E eu pergunto, onde estão os sinais da presença de Deus na igreja odierna? Nos tornamos saudosistas, porque temos saudades daquela simplicidade dos nossos cultos, onde a presença do Espírito era uma realidade. O nosso presidente hoje, inspirado pelo Espírito Santo, ele tocou nessa tecla de forma muito inspirada, muito real. O desejo de ver a igreja voltar aos seus valores, aos seus princípios, à simplicidade de sempre, é o que nós desejamos. Mas muita gente está preferindo as ideias modernistas que estão por aí. Eu fico perguntando, onde estão os dons espirituais, os cânticos espirituais nos cultos, as línguas do Espírito, a cura divina, a profecia? Eu fico me perguntando por que tanta gente nossa sai daqui do nosso meio e vai buscar cura em um monte de igrejas que estão por aí, e acontecem coisas por lá que não estão acontecendo aqui. Temos facilidade para criticar até outras igrejas, mas não temos moral para dizer isso por muito tempo. Nós precisamos resgatar a manifestação dos dons espirituais da igreja. Queremos que a nuvem da glória de Deus seja identificada pelo quebrantamento, pelos cânticos espirituais, pela manifestação dos dons espirituais. E para que isso aconteça, nós precisamos abrir o coração e deixar que o Espírito de Deus se manifeste livremente. A despeito de tudo, o fogo ainda está aceso. O fogo do Pentecostes ainda está aceso, e ele precisa ser demonstrado como se fosse uma coluna de fogo sobre nossos ministérios e nossas igrejas. Está na hora de nós, pastores, chorarmos mais, nos quebrantarmos mais. O povo precisa ver o quebrantamento a partir do púlpito, para que a glória do Senhor se manifeste livremente na igreja. Deixa eu lhes dizer isto. Nós, falando especialmente para ministros, mas nós, ministros da igreja de Cristo, precisamos entrar na nuvem de Deus. Nós, ministros da igreja, precisamos entrar na nuvem de Deus. Vejam só, na primeira parada de Israel, após a saída do Egito, após Israel ter atravessado o Mar Vermelho, Israel havia chegado ao pé do Monte Sinai. Logo depois de todo o povo acampado junto ao Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés a que subisse o Monte Sinai, porque Deus queria revelar a Moisés todo o plano de conquista da terra de Canaã. Moisés tomou a Josué, seu fiel escudeiro, e o levou consigo até chegar ao pé do monte. Moisés disse ao povo que deveria esperar ele voltar com a resposta de Deus para o plano ser apresentado. E o que acontece? Moisés e Josué levantaram os olhos para o alto do monte e viram que o fogo, ou seja, de que o fogo estava lá e fumegava
o monte fumegava, pois havia um fogo flamejante lá na parte mais alta, um fogo que ardia sem parar no cume daquele monte, e Deus estava exatamente naquele fogo. Estando ainda na borda do monte, por 6 dias, o Senhor então resolveu chamar a Moisés do meio da nuvem. E quando chamou a Moisés do meio da nuvem, o Senhor ordenou para que ele subisse até o cume do monte. Josué ficou aqui, assistindo a maravilha, e viu o seu líder subir aquele monte, enfrentando as pedras e as dificuldades naturais daquele monte, até chegar naquele lugar. De repente, ele percebeu que Moisés entrou no meio da nuvem. Aleluia! Particularmente para cada um de nós ministros, Deus está esperando que você, pastor, você obreiro, você irmão, você líder na igreja, entre na nuvem de Deus para ouvir a voz de Deus, orientá-lo sobre todas as coisas que você deve realizar neste mundo. Por quê? Porque Moisés, na verdade, foi achado digno de estar na presença de Deus, e ele ficou lá por 40 dias no meio da nuvem, e Josué não podia ver nada, nem podia chegar até lá. Ninguém entra na presença de Deus sem ter alcançado graça para entrar na presença de Deus. Moisés foi achado digno para entrar diante do trono da sua glória. No Novo Testamento, o apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, ele foi achado digno de subir ao alto. Depois de ter sido arrebatado em espírito, João viu o Filho do Homem, cuja glória o fez cair aos seus pés desmaiado. E lá no alto, João viu uma porta aberta no céu, e ouviu uma voz que lhe disse: João, sobe aqui. Vocês já imaginaram o que acontece com um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que é convidado para subir à presença de Deus? Como é que vai ser a manifestação do ministério e da vida de uma pessoa dessa perante a igreja? Será que isso é impossível acontecer? Eu não acredito, pastor. Eu acredito que ainda é possível acontecer. Aleluia! A Bíblia nos conta na história que no ano 29 depois de Cristo, João estava lá no cenáculo no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo se manifestou sobre os discípulos de Jesus. Lucas narrou que naquele dia línguas de fogo foram vistas por todos os que estavam no cenáculo, as quais pousaram sobre cada um deles. Foram visão literal. Foi visão literal. Quem estava do lado de fora viu labaredas de fogo, línguas de fogo sobre a cabeça de cada uma daquelas pessoas, daqueles 120 discípulos que estavam naquele lugar. Sabe, irmãos, está faltando esse sinal do fogo do Espírito na igreja atual. Nós estamos ficando, me desculpem, uma expressão meia feia que eu vou dizer, estamos ficando educadinhos demais, moderninhos demais. Temos vergonha que alguém fale línguas estranhas no culto. Temos vergonha de que alguém seja usado em profecia. Fui a uma determinada igreja em que, quando um irmão era usado por Deus em profecia, se levantava, ele mandava: cale, o profeta aqui sou eu. Essa igreja estava morrendo
morrendo pouco a pouco, porque a manifestação do Espírito Santo estava sendo proibida. Nós queremos ordem nas coisas, nós queremos doutrina para a manifestação das manifestações espirituais, mas não queremos, não podemos nunca impedir esses sinais que fazem parte da vida da igreja. Não podemos impedir. Aleluia, aleluia, aleluia. Lamentamos pelo fogo de palha que algumas igrejas estão exibindo. Um tipo de fogo que incendeia tão somente as emoções das pessoas. E as pessoas vivem em função das suas emoções. Passado o momento da adrenalina e da emoção, tudo termina ali mesmo, a vidinha continua do mesmo jeito, do mesmo tamanho, não houve quebrantamento, não houve mudança de atitude, a pessoa continua do mesmo jeito. Tem muita gente que vive se iludindo e buscando emoções em cultos, e temos gente especialista para promover emoções. Promover emoções. E eles alimentam com ideias equivocadas a mente de muita gente. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu creio que Deus, assim como Moisés, foi achado digno de entrar na nuvem, e ele entrou e esteve na presença de Deus. Deus ainda hoje espera encontrar homens e mulheres dignos de realizarem a sua obra na terra. Creio de todo o meu coração que nós podemos hoje, aqui neste culto, mergulhar na nuvem do Espírito e sairmos desse local com uma nova unção, com uma nova experiência com Deus. A nuvem da glória de Deus no ministério cristão, como a gente vê isso? A presença imanente de Deus manifestada na nuvem sempre estava sobre o tabernáculo. Entretanto, quando Deus queria falar de um modo particular com seu servo, é isso que me atrai nessa história. Moisés, a coluna de nuvem se movia daquele lugar sobre a tenda residencial de Moisés. E o Senhor então falava com ele. Aleluia. Porque Moisés desenvolveu uma relação de intimidade com Deus, para estar na presença de Deus, de ver Deus face a face, de falar com Ele, de conversar com Ele. Eu me lembrei de um fato acontecido dentro das nossas Assembleias de Deus no Brasil, alguns anos passados. Nós tivemos um dos maiores mestres aqui no Brasil, chamado João de Oliveira. João Joaquim de Oliveira. Era um grande mestre, um grande professor, foi meu professor. Eu convivi com ele na casa dele em Pindamonhangaba, em 1964. Passado alguns poucos anos depois, pastor João de Oliveira faleceu, dentro de casa. Faleceu, os médicos foram chamados, e foi atestado que de fato ele havia morrido, e estava lá, e os irmãos chegando, e todos agora, preparação para posteriormente o enterro, quando então estava passando por Pindamonhangaba, pastor João Peter Colenda, tio de João Colenda Lemos. E João Peter Colenda, ele chegou, aleluia, chegou lá, viu o corpo inerte do seu amigo João de Oliveira, e pastor Colenda tomou na mão inerte do seu amigo, começou a chorar, as lágrimas caíram sobre a mão de João de Oliveira ali, e ele disse apenas uma palavra: Senhor,
tu sempre me ouvistes. Quem está aqui agora é João Pedro Colenda. Só isso. E de repente, a vida voltou para o corpo do pastor João de Oliveira. Esse é o Deus que eu sirvo. Quando João de Oliveira abriu os olhos, assustando a família, os médicos, os amigos que estavam ali, ele disse: meu Deus, o Senhor me mandou de volta por um pouco de tempo, para anunciar algumas coisas e revelar algumas verdades. Será que o Senhor ainda ressuscita mortos hoje? Será que o Senhor é capaz de fazer um paralítico andar? Será que precisamos levar os nossos doentes para outros lugares, outras experiências que se dizem pentecostais por aí? Será que nós podemos ainda expulsar demônios que vêm à igreja? Tudo isto é possível quando nós entramos na nuvem de Deus e temos comunhão com Ele e gozamos da intimidade com Ele. Ah, como eu estou buscando isso, meu pastor. Eu estou buscando isso. Eu estou pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa eu entrar na tua presença. Eu preciso sentir tu falares comigo. Eu tenho tido algumas experiências maravilhosas com esse Deus na minha vida, mas eu não quero me apresentar aqui como tal, o santo, o bonzão, o mais crente. Não, o melhor pastor, não. Eu quero dizer, como qualquer outro pastor que está aqui presente, nós podemos entrar na nuvem de Deus e sermos dominados pela sua glória, pela sua presença, de um modo espetacular. A Bíblia diz que quando o Senhor ordenou a Moisés, certa feita, reunir 70 homens dos anciãos do povo, para os quais o Senhor disse: eu tirarei um pouco do teu espírito, do espírito que está em ti, e o darei a esses homens. E o Senhor disse a ele o seguinte: olha, reúne esses homens, porque eu vou descer e vou falar de forma direta contigo. E o Senhor veio, e o Senhor falou com Moisés. Moisés transmitiu a mensagem do Senhor a 70 homens, e de repente, sabe o que aconteceu? Aqueles 70 homens começaram a profetizar. A glória de Deus se manifestou poderosamente, do mesmo Espírito que havia em Moisés, agora se manifestou na vida daqueles homens, para provar que o nosso Deus, Ele não é exclusivista ou inclusivista, não. Todo ministro de Jesus Cristo, todo, nenhum, sem exceção, precisa ter a graça para entrar na nuvem de Deus, para falar com Deus, de modo inclusive, de modo íntimo. É preciso desenvolver uma intimidade com Ele. Quer ter um ministério abençoado? Quer ter um ministério de milagres na sua vida? Então está na hora de você buscar essa intimidade com Ele. Essa intimidade com Ele. Na escritura de Números 11, 24 e 25 diz assim: e saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou 70 dos anciãos do povo e os pôs em roda da tenda. Então diz a Bíblia: então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. O Senhor socorreu Moisés, o grande líder de Israel, e ordenou que ele convocasse aqueles homens e delegasse aqueles homens autoridade, porque eles o ajudariam a levar a carga da liderança do povo de Israel.
quem lidera a igreja de Cristo não pode isolar a sua autoridade pastoral no seio da igreja, mas ele deve compartilhar a mesma autoridade com outros obreiros para cuidar da igreja. A unção de Deus não é dada com forma exclusiva, disse, você é o tal, então eu vou dar só para você. No Novo Testamento a coisa é diferente, não é inclusiva, mas aquele que busca, encontra e acha, ele a distribui para outros. Como Moisés, também o pastor cristão tem sobre si a autoridade delegada por Deus para liderar sobre a igreja. A fonte da autoridade é uma só, vem dele. Ninguém pode tomar para si a glória que só pertence a Deus. Quer ser usado por Deus? Então se submeta a ser apenas servo, apenas servo, apenas servo, nada mais do que servo. Ninguém se assenhoreia do poder de Deus e diz, olha, comigo acontece tudo. Ninguém pode fazer, como eu já vi acontecer em púlpitos de nossas igrejas, de pregadores chegarem, meu Deus, a unção chegou aqui, ela está aqui na minha mão. Aí explorava a crendice e a simplicidade do povo, de, olha, você quer um pouco da minha unção? E sorria orgulhosamente para todo mundo ver. Então, aí gritava, receba! Recebeu o quê? São palhaços que o pastor falou aqui hoje. São artistas de púlpito que querem brincar com o poder de Deus. Quem sou eu para chegar ao ponto de me achar o tal? Se eu quero ser usado por Deus, eu tenho que me submeter a Ele, eu tenho que beijar os seus pés, eu tenho que me quebrantar a Ele, eu tenho que sempre dar a glória a Ele. Toda vez que eu sou convidado para pregar, eu estremeço. Eu ainda sou um homem que eu tremo na base. Eu ainda tenho medo de errar, tenho medo de pecar. E toda vez eu oro a Deus, Senhor, por favor, faça fluir a Tua palavra através de mim, mas a glória eu quero só para Ti. Não quero nada para mim, nada para mim. Deus sabe que é sincero da minha parte isso que eu estou lhe dizendo. E é por isso que eu estou debaixo da nuvem de Deus na minha vida nesta noite, para dizer isso que o Senhor quer fazer à sua igreja. Eu quero concluir a minha mensagem dizendo o seguinte: somente os que estiverem debaixo da nuvem são dignos para servirem a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo orou pelos Tessalonicenses e disse o seguinte: que o nosso Deus os torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Ora, irmãos, se a temática dessa convenção é a importância da dignidade ministerial, precisamos entender os significados dessa palavra, que hoje maravilhosamente foi muito bem apresentado pelo nosso pregador da manhã. Eu quero dizer a vocês que a ideia básica da palavra dignidade é distinção, é brio, é grandeza, é virtude, é hombridade, é respeitabilidade, é integridade moral e espiritual. Mas nos parece, lamentavelmente, que esta palavra dignidade está sendo esvaziada da sua importância no exercício do ministério cristão. Não devemos generalizar, mas não podemos fugir da realidade atual que revela a mundanidade dos atos de muitos ministros do Evangelho. É lamentável. Algumas posturas inversas à dignidade ministerial, como desonra, mentira, torpeza, ganância, avareza, sensualidade doentia, estão hoje ganhando terreno na vida ministerial de muitos ministros. É triste saber quando o ministro cai, porque desonra o seu ministério em todos os meios possíveis. É impossível. Então perguntamos, como poderemos ver
a nuvem da glória de Deus nos nossos púlpitos, com atitudes de ufanismo, de vaidade do nosso ego, de presunção, coisas que roubam o lugar da humildade, que roubam o lugar da pureza de coração e do espírito manso. Por isso o apóstolo Paulo exorta a que andemos com dignidade na presença de Deus. A igreja para a qual servimos não é construída como um bloco de cimento e de ferro apenas. A igreja de Cristo é um organismo vivo e composto de pessoas vivas que se movem, que pensam e que andam e merecem todo o nosso respeito. Queremos sim, irmãos, e desejamos que a nuvem da glória de Deus se posse sobre a igreja que nós pastoreamos. Ah, como desejamos isto! Não precisamos de uma nuvem literal para acreditarmos que o Senhor está entre nós. Podemos sim, pela fé, vislumbrar a glória de Deus expressa na salvação de almas, na unção de nossas pregações, na manifestação dos dons espirituais nos crentes, falando em línguas e na libertação de pessoas oprimidas. Assim como Israel, enquanto estava acampado no deserto, via a nuvem que se movia, e quando Israel precisava mudar de lugar, a nuvem se movia. Enquanto a nuvem da glória de Deus estiver sobre nós, não temos o que temer. Mas se ficarmos sem a nuvem sobre nós, estaremos expostos a todas as ameaças possíveis dos inimigos espirituais da nossa fé. Da nossa fé. Meu Deus. Segundo Crônicas 5, 13 e 14, nós temos uma história fantástica. Eu não vou ler o texto, mas nós temos ali uma das manifestações da glória de Deus mais fantásticas do Antigo Testamento, que aconteceu no ato de consagração e santificação do grande templo construído por Salomão em Jerusalém. A Bíblia diz que os levitas, cantores e os instrumentistas uniformemente tocavam e cantavam ao Senhor. Quando então, de repente, a glória de Deus se manifestou com a invasão de uma nuvem que encheu toda a casa de Deus. Os sacerdotes não puderam se manter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu aquela casa. Por que essa nuvem não pode encher esta casa para manifestar a glória de Deus? Em nossos tempos neotestamentários, a presença do Espírito Santo na igreja é a presença da glória de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da igreja. Se perdermos qualquer coisa da vida física ou material, não podemos perder a glória de Deus na nossa vida cristã e na sua igreja. Quantos creem desta forma? Aleluia. Eu gostaria de orar com essa igreja. Se você ouviu essa mensagem e ela tocou o seu coração, esqueça do pregador, mas tenha coragem de dizer: Senhor, eu quero essa nuvem na minha vida. Eu quero entrar nessa nuvem. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Vocês creem que a nuvem da glória de Deus pode se manifestar aqui agora? E você poderá se alegrar na presença do Senhor, falar em línguas, sentir a presença do Deus vivo de modo espetacular. Se é verdade, eu quero que você tenha coragem de orar ao Senhor, orar mesmo. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso entrar na nuvem. Eu preciso estar escondido em Ti. Eu preciso sentir a Tua presença de um modo espetacular. Vamos orar em nome do Senhor. Ó Deus, é a Tua palavra e não a minha. É a Tua revelação e não a minha que deve prevalecer aqui. Esta igreja está aqui, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça,
e debaixo da tua nuvem, a nuvem da tua glória, quando tu podes de um modo espetacular, de um modo especial, tu podes batizar pessoas com o Espírito Santo, tu podes alegrar o coração de cada pessoa, com a alegria do Espírito, com o gozo do Senhor. Tu podes resgatar a nós a simplicidade da tua palavra e do evangelho que pregamos. Tu podes operar. Nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos nisto. Nós pedimos a Ti que manifeste a Tua glória sobre nós. A Tua glória sobre cada crente, sobre cada família, sobre cada um dos Teus ministros, Teus servos aqui reunidos nessa noite. Manifeste a Tua glória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? O coral masculino adorando a Deus com mais um belo hino para a glória do Senhor. Quantos pode adorar a Deus pela mensagem? Bendito seja o Senhor. Não saiam, por favor. Teremos ainda a palavra do nosso ilustre presidente, pastor Wellington Júnior. Os demais irmãos assentem, por favor, enquanto o coral masculino adora a Deus.
Amados irmãos, por gentileza, mais uma vez, pedimos estar em pé todos os nossos queridos, para receber o nosso ilustre presidente, pastor Wellington Júnior. Muito obrigado, pastor Percy Fontoura. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Permanecemos em pé, pois estamos encaminhando para o encerramento deste trabalho. Mas, meus amados, agradecemos a Deus por este culto abençoado, pelos louvores que podemos ministrar, pela adoração que a igreja ministrou ao Senhor. Todos nós sentimos a presença do Espírito Santo, mas a palavra de Deus, ela alcançou o recôndito dos nossos corações. Não tenho dúvida alguma de que todos nós, independentemente de onde estivéssemos sentados ou não, todos nós somos alcançados por essa poderosa palavra de Deus que foi ministrada nesta noite. Aleluia! Glória a Deus! Tenho a certeza absoluta que muitos de nós, depois de ouvirmos essa palavra, estaremos aqui mais compromissados com o Senhor. Estaremos aqui mais compromissados de ter intimidade maior com o Senhor. Não somente a igreja em geral, os membros da igreja, mas principalmente nós obreiros, nos sentimos hoje, depois de ouvir essa palavra, na obrigação de ter mais intimidade com o Espírito Santo, entrar na nuvem de Deus para alcançar a autoridade espiritual para as nossas vidas. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue usando o pastor Elenay Cabral, como sempre tem usado, e louvamos a Deus por essa palavra de edificação que recebemos esta noite. Nós queremos aqui mais uma vez agradecer pastor Geraldino, muito digno presidente da convenção do estado do Rio Grande do Sul, que pôde mobilizar as nossas igrejas aqui para participarem desta 46ª Assembleia Geral Ordinária da nossa Convenção Geral. Cada noite tivemos aqui um público diferente, mas a cooperação maciça das igrejas que foram escaladas e convidadas para participarem. Queremos agradecer os irmãos do Regional 3 que estiveram cooperando nesta noite. A Assembleia de Deus de Porto Alegre, não é? Agradecer também os irmãos que vieram de Gravataí, Zona Norte, Gravataí Vales, a nossa igreja em Cachoeirinha, a igreja em Viamão, a igreja em Alvorada, a igreja em Alvorada Leste, a igreja de Águas Claras. Essas são as igrejas que cooperaram nesta noite, formando a Regional 3. Queremos agradecer o coral da igreja, a orquestra, que esteve aqui cooperando, o grupo de louvor, esses irmãos que estiveram cooperando conosco aqui. Muito obrigado, Deus continue usando a cada um dos irmãos, os cantores que por aqui passaram, e queremos, meus amados, reconhecer que esta festa é da igreja de Deus. Esta festa é nossa e o nome do Senhor Deus está sendo glorificado através deste trabalho. Eu gostaria de, ao encerrar este culto, passar as mãos do pastor Elenay Cabral, uma placa de agradecimento em nome da nossa convenção. Eu queria pedir para que o pastor Orcival passe as mãos do pastor Elenay Cabral essa placa de agradecimento e reconhecimento pela sua participação no nosso trabalho. Agradecimento à CGADB, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus do Brasil, na pessoa de seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. Através dessa singela homenagem, agradece ao pastor Elenay Cabral por sua participação como preletor na 9ª Assembleia Geral Extraordinária e a 46ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, de 28 de abril a 1º de maio de 2023. Novo Hamburgo, abril, maio de 2023. Assinado o pastor José Wellington Costa Júnior, presidente.
Também gostaríamos de pedir ao pastor Geraldino para que passe as mãos do pastor Jairo Carlos. Ontem não recebeu a placa, mas recebe hoje, que foi o preletor do culto de ontem à noite, por favor. Agradecimento. A CGADB, Convenção Geral dos Ministros das Igrejas Evangélicas, Assembleia de Deus do Brasil, na pessoa de seu presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, através desta singela homenagem, agradece ao pastor Jairo Cailo por sua participação como preletor na 9ª Assembleia Geral Extraordinária e na 46ª Assembleia Geral Ordinária, realizada em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, de 28 de abril a 1º de maio de 2023. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, abril, maio de 2023. José Wellington Costa Júnior, presidente. Aleluia. Muito bem, amanhã às 9 horas da manhã estaremos mais uma vez reunidos ali no plenário dos ministros para mais uma sessão plenária da nossa convenção, da nossa AGO. E as nossas irmãs estarão reunidas no plenário da UNEMAD, um plenário bonito que foi feito especialmente para as mulheres. A irmã Lídia está convidando todas as nossas irmãs para participarem amanhã, pela manhã, que será a reunião de encerramento do trabalho da UNEMAD, amanhã pela manhã, a partir das 9 horas, naquele plenário. Todos são convidados. E as irmãs poderão trazer também os seus filhos, pois temos ali, junto ao plenário da UNEMAD, o espaço para as nossas crianças, o espaço Kids. Então as crianças também poderão participar. Também teremos amanhã o trabalho com a nossa juventude, teremos o trabalho com os nossos jovens. Eu só quero ter aqui a certeza da programação. No período da manhã, parece que eles estarão reunidos neste plenário. Nesse plenário mesmo, teremos aqui a oficina teológica, certo? Muito bem. Amanhã os jovens estarão recebendo as orientações necessárias, pois eles não estão, muitos deles estão aqui. Teremos reunião com os jovens de manhã, à tarde, workshops, e à noite, o encerramento da nossa convenção, da nossa AGO, com um grande culto do Impactar, que é o trabalho com os nossos jovens, com a nossa juventude. Os irmãos que aqui estão presentes hoje, se quiserem, poderão voltar amanhã para o encerramento da nossa 46ª AGO, e se Deus permitir, teremos um grande trabalho, um grande culto aqui amanhã. A palavra de Deus certamente já está ardendo no coração do preletor, que amanhã estará nos entregando a palavra de Deus. Vamos então agradecer ao Senhor com uma oração. Quero convidar o pastor José Felipe, nosso primeiro tesoureiro, para estar orando, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nos reunimos nessa noite. Adoramos a Ti, Senhor, por essa bênção recebida da Tua parte, quando os louvores aqui, com certeza o Senhor tem ouvido os nossos louvores. A Tua palavra pregada, meu Senhor dos céus, pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, o ministério, nosso presidente, pastor Wellington, Senhor, e cada um dos Teus filhos. De nós chegamos a esta casa e agora vamos dirigir de volta ao nosso lar. Leva-nos em paz e guarde-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos poderosas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente. Nós dizemos amém.